Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Mais uma vez, temos a honra de receber aqui na live SMC a doutora Margarete, ela que é a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho do Paraná. Boa tarde, doutora. Como está? Boa tarde, Gilson. Um prazer conversar com você novamente. Gostaria de dizer que estou bem, mas eu acho que é impossível que estejamos bem num momento tão grave como o que vivemos, né? Tantas pessoas sofrendo, perdendo entes queridos, familiares, amigos, e, ao mesmo tempo, uma crise econômica sem precedentes. Então, é muito difícil, né? Que estejamos bem e, enfim, estamos aqui para fazer esse diálogo com vocês e ver o que a gente pode aqui trocar de experiência, né? Com certeza. Estou à sua disposição. Sim. É exatamente sobre tudo que você falou agora é que a gente vai aqui conversar. E quero também destacar que é muito importante, né, a procuradora-chefe do MPT Paraná ser uma mulher. Então, nós estamos vivendo um mês de reflexão das mulheres, do espaço das mulheres que elas podem ocupar. Então, é por isso que, nesse momento, você se torna uma convidada extremamente especial pelo que você representa aqui no nosso Estado. É tão importante o Ministério Público do Trabalho, nós sabemos qual é a função dele e que essa função tem sido exercida com eficiência. É assim, pelo menos nós, trabalhadores, todo o chão de fábrica e os demais segmentos, sentem-se mais seguros porque sabem que tem um olhar, né? Um olhar atencioso para as nossas condições de trabalho, que é uma das funções fundamentais do MPT. E eu gostaria também que, na sequência aqui, a senhora falasse sobre a crise que atravessamos. Qual é a sua análise? Estamos basicamente com 100% de ocupação nas UTIs aqui do estado do Paraná, na nossa cidade, no nosso país. Nós já passamos os Estados Unidos em número de morte. Então, eu quero passar a palavra já para a senhora, para que a senhora possa fazer seus comentários. Um comentário livre, doutora. Fique à vontade. Sim. Bom, primeiro, a respeito da pandemia, né? Eu acho que todos nós temos a clareza de que o número de casos diários, e aqui realmente a gente tem ultrapassado os Estados Unidos, que é um país que estava à frente nestes dados aí relativos à pandemia, com o maior número de casos diários, maior número de óbitos diários. E o Brasil ultrapassou os Estados Unidos nessa semana no que diz respeito ao número de casos. E quando a gente fala de número de casos, a gente também tem, sim, uma relação direta com o número de óbitos. Quanto maior o número de casos, maior o número de óbitos, maior a pressão no sistema de saúde público e privado, com o colapso que a gente está vivendo, né? A gente já pode dizer que é um colapso, né? Um colapso da saúde, e pior ainda, né? Sem que tenhamos medidas efetivas, né? Enquanto a vacina não é possível, né, para todos e todas, inclusive trabalhadores e trabalhadoras, nós temos que ter, sim, medidas de distanciamento social, de lockdown, né? Qualquer informação que a gente vai buscar na imprensa, a gente percebe, por exemplo, que os países que conseguiram amenizar o pico da pandemia, veja, não podemos dizer que ela foi eliminada, porque ainda é uma pandemia, né? Mas, assim, os países que adotaram o lockdown, mas o lockdown de verdade, porque aqui o nosso é um lockdown fake, né? Nunca tivemos nenhum lockdown verdadeiro, muito menos no Paraná, muito menos em Curitiba, muito menos em qualquer cidade daqui do nosso estado. Então, os países que adotaram o lockdown, né, que houve uma adesão da população em relação ao uso de máscara, né? Obviamente, se a pessoa aceita o uso de máscara como uma medida a mais, ela também vai fazer a higiene das mãos com a frequência que é recomendada. E aqui no Brasil nós tivemos uma postura completamente diferente, começando aí pelo exemplo do nosso chefe máximo da nação, que nega a gravidade da pandemia, que faz, né, apologia do não uso de máscara, se pode dizer assim. Quem usa máscara é como se fosse covarde, tivesse medinho de adoecer.
e provoca aglomerações, é contra as medidas restritivas, e é por isso que o Brasil chegou onde está agora, porque o exemplo do presidente ele é seguido por muitos governantes, por governadores, por prefeitos e pela população em geral, que é ignorante, que não consegue fazer a distinção, né, do que ele está dizendo não é verdade, ele está contrariando tudo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, e o reflexo dessa postura também a gente vê no Ministério da Saúde, né? O ministro da Saúde, ele não é da área, ele não é médico, né? Diz que é especialista em logística, mas até isso a gente também tem dúvidas, né? Em razão da desastrada política aí de distribuição de vacinas. Com certeza. Né? E tem também mais um ponto que eu acho que é extremamente grave. Tudo isso, né, somando, ainda tem uma postura do presidente da República de não querer adquirir vacinas. Isso ele poderia ter feito lá no ano passado, em julho. Poderíamos ter iniciado uma vacinação massiva em dezembro, e nós estamos em março de 2021 com vacinas a conta-gotas, e ao mesmo tempo dizendo que a economia não pode parar, ou seja, coloquemos os trabalhadores e as trabalhadoras sob sacrifício. Vamos sacrificar quantos forem, não interessa o número, né? A gente já está quase chegando aí a 300 mil mortes, não importa quantos morrerem, mas a economia não pode parar, seja que preço for. É isso que está acontecendo em todo o Brasil, não é diferente no Paraná, não é diferente em Curitiba. E aí a gente pode citar alguns exemplos, né? Lógico que tem atividades que não podem parar. Todos nós sabemos que a saúde, né, nesse momento, é uma atividade que não pode parar. As forças de segurança não podem parar, né? A assistência social não pode parar porque tem que atender a população que, neste momento, é que mais sofre, a população vulnerável, que precisa da assistência social. Mas nós temos inúmeras atividades que poderiam perfeitamente serem suspensas e paralisadas, e não foram. Claro. E não foram não porque se parasse a ter dano à economia. Não parou justamente por conta desse negacionismo, porque não tem importância alguma a vida e a saúde de quem trabalha. Essa é a verdade, é exatamente o que está acontecendo. Aí a gente pode perguntar, por exemplo, é preciso que as igrejas fiquem abertas? Com aqueles cultos, inclusive, que promovem a aglomeração, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, não há a menor necessidade. É preciso, por exemplo, que academias de ginástica continuem abertas? Obviamente que não, as pessoas podem realizar suas atividades físicas de outra forma. É preciso que a construção civil continue? Nós, pelo Ministério Público do Trabalho, sempre recomendamos que a construção civil deveria permanecer em atividade apenas quando houvesse necessidades urgentes, emergenciais, né? Por exemplo, um risco de queda de alguma estrutura, né? Reparação, manutenção, isso, obviamente, todos nós precisamos na construção civil, mas precisa continuar construindo prédios, enfim, né? E por que a gente tem que repensar isso? Quem trabalha na construção civil, né? Quem está construindo um prédio, quem está construindo imóveis, normalmente faz uso do transporte público. E o que a gente vê no transporte público, pessoas, todos os dias, apinhadas, sem nenhum distanciamento social. Então, não venham me dizer que o transporte público não oferece risco de contágio. É só olhar as imagens que nós vemos. Claro. Inclusive, pessoas sem máscaras, coladas umas nas outras, né? E, obviamente, que o transporte público é, sim, motivo de muita preocupação, e por isso que nós devemos reduzir as atividades que precisam continuar em atividade para a gente diminuir o fluxo de pessoas usando o transporte público, né, se aglomerando neste momento do trajeto, né, de ida e retorno do trabalho. Então, nós precisamos muito conversar com os trabalhadores e com as trabalhadoras a respeito deste assunto, e eu defendido uma tese, não é uma posição do Ministério do Trabalho, é uma posição que eu, Margarete, tenho como procuradora, que não representa, né, o entendimento da instituição, mas o meu, enquanto profissional, de que trabalhadores e trabalhadoras, num momento como este, de tão alto risco, e principalmente aqueles trabalhadores e trabalhadoras que os seus patrões, que os seus empregadores, e aí eu incluo nesse conceito também a administração pública, não oferecerem condições adequadas de proteção, e isso inclui os horários alternativos de transporte coletivo, eles podem sim se recusar a trabalhar, inclusive promovendo greves, né,
através dos seus sindicatos, porque eles têm o direito de resistir, de não colocar em risco a sua saúde e a sua vida. Então, vou dar um exemplo aqui das aulas presenciais, né? Pelas informações que nós temos, sequer foram oferecidas ou estão sendo fornecidas gratuitamente, porque é assim que deve ser, máscaras adequadas para os profissionais da educação. Eles estão indo para o trabalho utilizando máscaras de tecidos que não oferecem a mesma proteção. Aí, né, a pergunta que fica, uma escola privada ou uma escola pública pode exigir que esse profissional da educação compareça ao trabalho, sendo que lá não tem as condições mínimas de segurança, sequer uma máscara adequada. Obviamente que o profissional ele pode, sim, se recusar a trabalhar nessas condições. Ele tem o direito de resistir a essa imposição, e justificadamente. Doutora, nesse caso, usando o caso dos professores, que é o exemplo que a senhora acabou de citar, para que o Ministério Público, digamos assim, fica comprovado essa situação de que tem uma determinada escola que não está oferecendo as condições mínimas para os trabalhadores, para os professores. Neste caso, para que o Ministério Público do Trabalho possa agir, é preciso uma denúncia. E essa denúncia precisa ser feita pelo sindicato, é uma ação coletiva, ou ela pode ser individual, doutora? Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, não precisa nem ser o próprio trabalhador. A gente tem aqui denúncias, por exemplo, que eu acho até bem interessante. Um casal, né? A esposa, sei lá, diretora, professora, e ela diz, não, eu vou para o meu trabalho mesmo que eu não tenha condições. E o marido ou os filhos ficam incomodados com isso, e eles é que denunciam, porque ela mesma, né, até nessa que a gente chama assim, o sequestro da subjetividade. O Nossa. poder, né, o poder de mando, ele chega a tal ponto que retira do trabalhador, inclusive essa clareza de que que a ela ou ele está sendo imposto uma condição que não deveria ser imposta, né? Então, ou um amigo, sabe? Qualquer pessoa pode denunciar, e obviamente essa denúncia ela tem que ser uma denúncia máximo, com o máximo de informações, qual é a escola, que horário, que tipo de situação, né, que realmente é o objetivo, digamos assim, daquela denúncia, é máscara, é falta de ventilação na sala, é água potável, porque se nós formos analisar os protocolos de biossegurança das escolas, é praticamente impossível de cumprimento, então tenho certeza, né, que vários daqueles itens lá, eles não estão sendo observados, e muito menos ainda as normas regulamentadoras de medicina e segurança do trabalho, né, o distanciamento mínimo, essas máscaras que eu mencionei, que não têm sido oferecidas. Eu coloco assim a máscara porque é uma coisa fácil das pessoas se aperceberem, né? Sim. E em relação aos trabalhadores em geral, me parece que esse ponto do transporte coletivo, ele realmente é muito importante que se diga que não deixa de ser, né, uma condição para o trabalho ele fazer uso do transporte coletivo. E deveriam os setores econômicos, desde o início, isso já foi discutido, terem negociado horários alternativos para que não houvesse o uso, ao mesmo tempo, né, de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Porque se a gente observar, os horários de pico continuam sendo os mesmos, os horários de trabalho continuam sendo os mesmos, não houve sequer esse rodízio que foi, desde o início, aventado. O trabalhador e a trabalhadora brasileira, nesse momento, doutora, eles estão numa grande encruzilhada, porque eles estão numa luta terrível e dramática entre a vida e o trabalho, e são duas coisas que se misturam para nós, trabalhadores, né? O trabalho e a vida, elas estão intrinsecamente ligadas. Então, como você falou, temos o direito de resistência, mas essa resistência ela precisa ser coletiva, né? Porque uma resistência individual ela vai acabar levando, em consequência, a perda do emprego. E, ao mesmo tempo, temos um desemprego maior da história desse país. Eu quero fazer um comentário com você, doutora, sobre a questão que a PGR, nesse momento, ela está sendo, digamos, questionada pela OAB, né, Brasil, em relação... Estou fazendo uma denúncia, deixa eu recolocar. A OAB, né, brasileira, nacional, ela está denunciando a PGR que a omissão
do ministro da Saúde, Pazuello, que você citou, né, no início da entrevista, em relação à grave situação que aconteceu em Manaus, há coisa de um mês, que ainda permanece até hoje. Mas o foco da denúncia é aquele momento que, segundo a OAB, né, a denúncia, ele tinha conhecimento, o ministro Pazuello, ficou sabendo uma semana antes que iria faltar esse oxigênio e não tomou providências. A minha pergunta aqui, já que você, ou a sua resposta pode ser como profissional ou pela instituição, mas nós, brasileiros, podemos ter algum tipo de esperança em relação a essa ação? A PGR vai levar para frente? Se levar para frente, ela vai realmente penalizar? E que tipo de pena podia ser colocado nesse caso de omissão? Porque nós aqui ficamos estarrecidos de ver que esses crimes, né, são crimes contra a humanidade, ela está acontecendo diariamente aqui nesse país e não está acontecendo nada, doutora. Eu penso, Gilce, que essa discussão ela vai para além do ministro da Saúde, né? Ela deve chegar também no presidente da República, Sim. que é o principal responsável, né? Ele nomeia o ministro da Saúde e o próprio ministro da Saúde diz que o presidente manda, ele obedece. Então, vai se responsabilizar o ministro da Saúde por algo que ele, né, como ele disse, estava cumprindo ordens, mas obviamente ele não tem obrigação de cumprir ordens legais, deveria cumprir o papel que ele tem, né, de garantir a saúde para toda a população brasileira, mas eu acho que o presidente também, em algum momento, vai chegar nessa responsabilização, porque é muito claro que se tivéssemos tido políticas efetivas de combate à pandemia e também de auxílio, de apoio às empresas e aos trabalhadores e trabalhadoras, a situação seria muito diferente. Não teríamos tantos óbitos. Isso parece claro. Então, é sim um crime contra a humanidade, deve ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Eu acho que até já teve encaminhamento de denúncias contra o próprio presidente da República no Tribunal Penal Internacional. Então, imagino que a qualquer momento a gente vai ter também informações a respeito disso, mas eu incluiria aí também a responsabilidade dos governadores, dos prefeitos, dos secretários estaduais de saúde e dos secretários municipais de saúde. Todos têm a sua parcela de responsabilidade em relação ao que está ocorrendo. E gostaria ainda de dizer mais, Gilce. Toda vez que a gente fala, por exemplo, da situação de Manaus, que você citou, o que se diz lá? Que a população não cumpria as medidas de isolamento, né, que ficava circulando, aglomerando. Então, todo o tempo que a gente ouve informação, a responsabilidade ela é passada para a população que não cumpriu as medidas de isolamento, de distanciamento, o que não é verdade, porque em nenhum momento ninguém fala, e esses trabalhadores e trabalhadoras que todos os dias saem de suas casas para trabalhar porque as empresas não foram fechadas, suas atividades não foram suspensas. Então, não há, e isso por razões óbvias, né, justamente para manter a economia funcionando, a avaliação de que nós precisamos suspender tudo quanto é possível e garantir que os trabalhadores e trabalhadoras também estejam em segurança, como qualquer outra pessoa deve estar em segurança. Mas e aí isso leva para outros problemas, né? Se a empresa ela realmente é obrigada a fechar, né, ou suspender suas atividades, ela vai ficar sem o lucro naquele período. Em qualquer outro país, o que foi feito? Foi feito um pacote de auxílio, inclusive os Estados Unidos agora aprovou lá quase 3 trilhões de dólares, né? Nem sei o quanto isso representa em real, porque o dólar todo dia, né, tem subido, mas enfim, dinheiro, muito dinheiro para auxiliar as empresas e também para auxiliar os trabalhadores e trabalhadoras para não permitir que eles deixem de receber, né, todos os seus direitos nesse período em que as atividades estão suspensas, e ainda auxílio pensando em quem está sem emprego. Um auxílio decente, não esse indecente que está sendo posto em discussão, ontem no Congresso, inclusive, de R$175. Um botijão de gás custa R$100. Então, a pessoa não vai poder comprar nem 2 botijões de gás com dinheiro de um auxílio emergencial. Isso aí é fazer escárnio da necessidade que hoje vive o povo brasileiro. Obviamente que se você perguntar para uma família, ou se aceita R$175 de auxílio, ou fica sem nada, ela vai pegar o que lhe der. Claro. Mas a gente já sabe que não vai ser suficiente. E a fome, ela sim está aumentando no nosso país, infelizmente. Eu trabalho, acho que a gente já conversou sobre isso, né? Desde 2001 com os catadores de materiais recicláveis. Iniciei fazendo inspeções e vistorias nos lixões aqui do Paraná para retirar as pessoas daquela situação, muitas delas crianças
e adolescentes, inclusive bebês, em carrinhos de bebês, casas edificadas dentro de um lixão. E foi para mim uma experiência, assim, muito triste mesmo, e ao mesmo tempo também, assim, de conseguir tirá-los, né, daquela condição e com o tempo acompanhar que eles não precisavam mais comer restos de alimento que encontravam no lixão ou retiravam das lixeiras. Toda vez que eu via que eles tinham né, tinham melhorado o poder aquisitivo, era para mim um motivo de muita satisfação e de muita alegria. E hoje eles estão de novo revirando lixeiras. Isso me causa um sofrimento. Não só eles, né? Todos os dias, quantas pessoas que a gente não vê nas ruas, pessoas que não estavam nas ruas e agora estão nas ruas. Não é esse o projeto de país que eu espero, que eu quero, inclusive para os meus filhos, se a gente quer ser tão egoísta, né? Porque a gente viver num país rodeado de tanta dor, tanta miséria, tanto sofrimento, não nos faz bem, mesmo que nós estejamos numa outra situação, mesmo que nós ainda tenhamos, né, comida no prato todos os dias. Mas a dor do outro, ela tem que doer na gente. E só assim que a gente talvez consiga fazer um país diferente, né? Eu não sei se o Brasil vai aguentar mais 2 anos desse governo. Políticas públicas que a gente demorou tanto para construir foram destruídas, completamente destruídas. O direito do trabalho desfigurado e ainda continuam discutindo a retirada de mais direitos. O que é que vai virar o direito do trabalho? O que vai proteger o trabalhador, a trabalhadora? Eu já não sei mais. Eu já não reconheço o direito do trabalho que eu estudei quando eu era ainda universitária, né? Tenho quase 35 anos de direito do trabalho, não é o direito do trabalho que eu estudei, que eu conheço, que tem os princípios norteadores que foram simplesmente destruídos. Então, assim, Gilce, o que eu sinceramente espero é que a sociedade brasileira acorde desse torpor, que não tenha medo, né? Que quando a gente tem medo, a gente não reage. Paralisa. Né? Fica paralisado. Nós precisamos, sim, reagir, porque não dá para esperar que as instituições façam isso, porque só as instituições também não dão conta. O Ministério do Trabalho tem feito o possível, né, para reduzir, para minimizar, mas sozinho não vai conseguir, né? Então nós precisamos de todos, de todas as instituições, de cada pessoa envolvidos neste projeto de Brasil, um projeto de Brasil que olha por todos e todas, que não deixa nenhum brasileiro, nenhuma brasileira passar fome, sem emprego, sem teto, né? Ter um teto é muito importante para as famílias, para qualquer pessoa que tenha ali comida todos os dias na sua mesa. É o mínimo. Ninguém está falando de mansão, né? Quem gosta de mansão, né? A gente sabe que tem muita gente que gosta de mansão, mas a gente não está falando de mansão, nós estamos falando do básico, né? Do mínimo existencial, de dignidade, né? Como que a gente pode pensar que haja dignidade uma pessoa que está vivendo em situação de rua, que não tem banheiro para usar, que tem que comer aquilo que encontra na lixeira? Então, é esse projeto de país que a gente precisa acordar e se unir para defendê-lo, para fazer com que ele retorne, porque já tivemos um país assim, né? Por pouco tempo, mas tivemos. Que ele venha a ser de novo esse país que nós sonhamos com ele, né? Nós queremos esse país. Esse é o projeto que nos inspira, que nos motiva a seguir. Lutamos por ele. Doutora, eu acredito que falas como essa sua é que podem nos colocar nesse rumo. Quanto mais pessoas, assim como você, com a sua inspiração e com o que você significa para a sociedade, quando os trabalhadores e trabalhadoras ouvem, é muito importante. Quanto mais pessoas, né, pessoas que têm expressão como você, né, homens e mulheres, não estamos falando aqui só de um nicho de mulheres, não. Personalidades que possam vir e falar, como você falou agora, de coração, assim, extremamente sincera e que toca a todos nós. Doutora, é sempre maravilhoso tê-la aqui conosco. É extremamente ocupada, sempre nos atende e é sempre muito bom. Por isso que a gente está sempre buscando tê-la aqui na live conosco. Eu que agradeço, Gilce. Bom dia a todos e que se cuidem muito, né? A gente vai viver aí dias muito difíceis ainda. Que se cuidem, por favor. Com certeza. Muito obrigada, doutora, e se cuide você também e sua família.
Estamos nos cuidando. Bom dia. Bom dia.